Contam que uma vez um homem foi sentenciado a 20 anos de prisão. E não só prisão, de trabalho forçado. Colocaram ele numa cela e falaram que ele deveria girar uma manivela, uma roda, o dia todo. Ficar o dia todo trabalhando e girando essa manivela dentro da prisão. E coitado do homem, preso, trabalhando, mas com tempo de sobra para ficar imaginando e lucubrando coisas. Ele começou a imaginar o que teria do outro lado da parede, o que ele estava fazendo, qual que era o trabalho, o resultado do trabalho dele. E ele chegou à seguinte conclusão: do outro lado eu tenho um moinho e eu estou provendo farinha para toda a cidade. E com isso acalmava um pouco a ansiedade dele, que ele sentia que pelo menos ele estava sendo útil para a humanidade. Depois do tempo ele ficou pensando, será um moinho? Mas não é tão pesado assim. Bom, então deve ser que eu estou gerando energia elétrica, que está ajudando aqui as pessoas ao entorno. E assim ele foi passando a vida dele, não é pouco tempo, 20 anos. Ele estava sonhando com um dia que ele ia sair da prisão, esse era o sonho dele, para descobrir o que ele estava fazendo de produtivo nesses 20 anos. Ele sai da prisão, ele vai do outro lado e ele encontra nada. Ele estava girando algo à toa. Ele relata que a dor e a frustração dele em saber disso foi muito maior que os 20 anos que ele ficou na prisão. Essa pequena anedota nos traz a importância de se sentir útil ou ter um sentido de vida, ter um propósito. Posso perguntar aqui qual é o propósito de vida de cada um? Alguém quer responder? Em uma palavra? Aprender. Melhorar. Aperfeiçoar. Crescer. Viver. Desenvolver. Qualidade de vida. Iluminar. O pessoal está inspirado. Tolerância. Resiliência. Aprender. Evoluir. Esse grupo tá bom. Ninguém falou ser rico, ser famoso. Tá? Ajudar. O rico está por trás. Tá por trás. Faz parte, mas é acessório. Fazer mitzvot. Tem aquela famosa expressão que às vezes você perde a visão da floresta porque você fica focado em uma árvore e o vice-versa. Na nossa vida, nós temos que saber diferenciar algo muito importante, que é propósito e processo, meio e fim, ferramenta e produto. Ou se você quiser colocar, corpo e alma. Então, para que serve o corpo se você não sabe aonde você quer ir com a sua alma? Será que nós podemos viver uma vida efetiva sem saber para onde nós estamos indo? Que nem nós falamos semana passada. Direita, esquerda, direita, mas para onde nós estamos indo? Tem que ter um objetivo. Nós falamos semana passada do objetivo divino. Então Deus, ele tem um propósito. Baruch Hashem, Deus, ele sabe escolher um propósito. Mas será que nós temos o nosso propósito particular? E quando vem aquelas respostas genéricas, que Baruch Hashem, vocês não foram para esse caminho, mas o importante é ser feliz, o importante é ter condições financeiras, o importante é saúde, que mais? E todas aquelas frases, amor, quê? As palavras comuns. Mas tem que ver se as palavras que vocês falaram também não vai entrar na mesma categoria. A categoria de meio para um fim. Então, será que tolerância é meu objetivo de vida?
Eu preciso de tolerância para poder chegar. Preciso de paciência, resiliência. Tudo isso são meios para um fim. Isso é um ponto bastante importante. A gente não para muito para pensar. E a gente mistura as coisas na nossa cabeça, não está claro. Isso não está claro na minha cabeça. Para onde eu vou? E uma das maiores distrações do meu objetivo é, por exemplo, essa questão de riqueza, dinheiro. Essa é uma das maiores distrações. Porque ninguém quer dinheiro. Porque dinheiro não é um fim, dinheiro é um meio. Eu quero o que eu vou conseguir com o dinheiro, que seja o poder, mas é o que o dinheiro vai me trazer. E não o dinheiro. Então o dinheiro nunca é um fim, é um meio. Exemplo, eu trabalho para sustentar a minha família. Então eu passo o dia inteiro no escritório e mais um pouquinho. Chego cansado em casa e não tenho tempo nem paciência para minha família. Chega fim de semana, estou cansado. Eu quero agora ler, quero descansar, quero ficar com meus amigos e assim começa a nova semana. E cadê aquele teu objetivo que era trabalhar para a família? De repente a família virou segundo plano e o meio se tornou um fim. Então é apenas um exemplo, sem crítica, simplesmente um ponto de reflexão. Exemplo, internet. É bom ou ruim? Mídias sociais. Depende, é um meio. Agora se tornou um fim. Então estou esperando ter um tempo livre para poder entrar no Facebook. É isso? Ou é um meio para eu conseguir chegar no fim, que é o melhor relacionamento com as pessoas. Então a nossa vida, ela se confunde bastante quando a nossa cabeça está confusa. Não existe uma empresa bem-sucedida sem uma missão. Missão da empresa. Mission statement. Não existe uma vida bem-sucedida sem uma missão. Então, se eu, com 30, 40, 50, 60 anos, ainda não parei para fazer a missão, nunca é tarde. É hora de dedicar um tempo para, primeiro, aprender como construir essa missão. Isso que a gente vai tentar aprender hoje um pouquinho. E conseguir escrever, colocar em 2, 3 linhas qual que é a minha missão de vida. É fácil? Mas uma coisa nós temos que ter certeza. Eu tenho uma missão. E a minha missão não é igual à sua. Então não adianta eu ficar colando do outro, vou escrever, porque não vai adiantar nada. Isso só traz frustração. Ah, se eu fosse igual a ele, então eu não sou igual a ele e não é para eu ser igual. Mas sem dúvida nenhuma, temos que saber, estar consciente, eu tenho a minha missão única e exclusiva e que ninguém vai fazer por mim. Como diz ele, se não é por mim, quem será? Eu preciso assumir. Isso daqui não é só em prol do bem maior, em prol da minha felicidade mesmo. Então, semana passada nós falamos da missão geral, da missão global. Deus, Ele quer, como a Miriam falou, que o ser humano ilumine esse mundo, transformar esse mundo num lugar iluminado, num lugar agradável para a divindade. Isso é a missão geral. Mas como que eu vou contribuir para isso? Essa que é a pergunta. Quando você fala que a minha missão é ser feliz, é igual a empresa falar, a minha missão é ganhar dinheiro. Toda empresa quer ganhar dinheiro. Toda empresa quer ser única, exclusiva, fazer a diferença. Assim, todo ser humano quer ter todos os meios, mas são meios, não é o fim. Como então vou trabalhar para chegar a essa felicidade? Como que eu vou me desenvolver para conseguir alcançar esta missão, que é um fim e não um meio? Tá claro? Então vamos para o trabalho. Já que nós estamos num grupo avançado, vamos colocar nas palavras místicas. O propósito aqui na Terra é resgatar as faíscas. Na linguagem do Baal Shem Tov, nós temos faíscas. Se você quiser chamar de oportunidades, como você quiser chamar, mas são pequenas ou grandes faíscas de energia divina, que elas precisam ser desprendidas, elas precisam ser resgatadas
dentro dos objetos ou dentro das pessoas, das situações, assim por diante. Nada é por acaso. Tudo o que acontece na minha vida, eu tenho que estar alerta, atento e tentar identificar, não o porquê, porque senão eu vou ficar filosofando a vida toda. Tentar identificar como que eu posso agir e fazer o melhor daquela situação, daquele momento. Pois nada é por acaso. Então eu fui fazer uma trilha. Então por que você vai nessa trilha? Estou indo me divertir. Também. Mas foi nessa trilha porque naquela montanha você precisava falar algumas palavras mágicas que nós chamamos uma brachá. Você pega uma maçã e faz boré priaetz. E naquele momento você está desprendendo a energia que está lá parada naquela trilha, que está esperando você chegar lá para poder elevar aquelas faíscas. Isso aqui é um tema mais complexo, mais profundo, a gente pode elaborar melhor no futuro, mas lembrando, isso daqui é só para colocar no contexto, a minha vida não é à toa, eu estou em missão o tempo todo. Hoje é meu dia de folga. Sim, é folga do escritório, mas você está numa missão, uma missão muito mais importante. É igual o embaixador. O embaixador, domingo, ele deixa de ser embaixador? Ele não está no escritório, mas ele continua representando o país dele. Nós somos aqui embaixadores na Terra e temos uma missão a ser cumprida. Seria muito mais fácil se Deus ele mandasse, junto com o produto, junto com cada criança que nascesse, um pequeno manual. A tua missão é... Isso, na verdade, é em geral o que um Rebbe ele revela ao seu discípulo num primeiro encontro. Qual que é o objetivo da sua vida? Então, sortudo foram aqueles que tiveram essa chance. Eu conheci uma pessoa que ele contou que ele foi para o Rebbe e contou que ele estava estudando. Ele estudou na Yeshiva, ele tinha feito o rabinato e agora ele seria rabino, ele seria rabino de um Beit Chabad. O Rebbe falou, não, a tua missão é ser um empresário. E ele baixou a cabeça e se tornou um empresário. E vice-versa. Pessoas que queriam se tornar empresário, você vai ser rabino. A gente já contou aqui a famosa história do Rabbi Jonathan Sachs, que ele tinha várias opções e o Rebbe falou nenhuma delas. Você vai ser rabino. E algo totalmente impensável para ele na época, e ele seguiu e se deu muito bem. Isso é sorte daqueles que conseguem uma orientação direta. Aqui está a sua missão de vida. Mas nossos sábios, eles dão dicas para aquela pessoa que realmente busca descobrir a sua missão. Ele está aberto para os sinais, ele pode encontrar nas entrelinhas. É isso que nós vamos fazer hoje. Vocês podem ver no papel que vocês receberam que nós temos aqui alguns círculos. Então, o primeiro círculo é personalidade. Nada é por acaso, tudo é bem pensado. Então, a personalidade que eu tenho não quer dizer que eu não tenho que melhorar durante a vida, mas eu tenho que olhar. Tem pessoas que são mais tranquilas, tem pessoas que são mais agitadas, uma pessoa mais analítica, uma pessoa científica, um gosta de humanas ou exatas. Isso daqui mostra um pouquinho do meu caráter e das minhas características, da minha personalidade. E eu tenho que estar aberto para isso, sem me recriminar. Eu gostaria de ser extrovertido. Não, a minha missão, se eu sou introvertido, eu posso treinar, eu posso até conseguir evoluir muito, mas eu vou ter uma tendência mais introvertida, porque esta é a minha personalidade. E parar de querer ter a vida do outro e ficar feliz com a sua vida, e entender que lá em que se encontra a sua forma de fazer a diferença na vida dos outros e fazer a diferença no mundo. Uma pessoa mais sensível, ela consegue de uma forma ajudar os outros. Uma pessoa de liderança consegue de outra forma. Então, encarar, também não fugir das responsabilidades. Então, alguém que tem capacidade de ser líder, não, tem que encarar, ele tem que assumir se ele pode ser líder. Essa é a forma que ele vai estar ajudando o mundo. Então, essa é a primeira análise que nós temos que fazer.
qual que é a minha personalidade, uma análise sincera e sem ficar se julgando e se culpando. Eu escrevi aqui como oportunidades. Oportunidades eu chamo de, você pode chamar de networking, você pode chamar de situações que você chegou devido a um amigo, ou trabalho, ou família. Ou superação. Ou superando. Não, tudo bem. Nós temos sempre nós temos que superar, mas as coisas que vêm ao nosso encontro, que seja para a gente superar, são chamadas de oportunidades. Então, esse emprego que eu tenho é uma forma de eu fazer a minha missão. O que tem a ver o emprego? Então, um médico, ele pode mostrar que, estudando a anatomia do corpo, você vê como que Deus ele é tão perfeito. Você pode inspirar as pessoas dessa forma. Um cientista pode mostrar as relações entre a fé e a ciência. Antigamente diziam que os cientistas são ateus. Hoje em dia já chegaram à conclusão que quanto mais ciência você estuda, mais você acredita em Deus. E assim por diante. Se você é um comerciante, mostrar como que se comporta alguém que tem valores. Então, não é o dinheiro acima de qualquer coisa. Existe Deus acima de qualquer coisa. Assim por diante. Então, eu posso, dentro do meu trabalho, dentro da minha vida, das oportunidades que aparecem na minha frente, aproveitar aquilo de uma forma produtiva, de uma forma que tem a ver com a minha missão. Então, sem querer entrar em detalhes, felizmente ou infelizmente, você vê que alguém que está muito enraizado com a política, então qualquer situação ele vai achar uma oportunidade de falar de política. Então, se alguém está enraizado com a missão dele de vida, qualquer oportunidade, você está falando agora, você está vendendo parafuso, mas você vai aproveitar aquela conexão para poder falar de algo mais profundo. Fala. Então, propriamente, praticar a profissão não é um objetivo de vida. Não todas as profissões, por exemplo, um médico... Todas as profissões, todas as profissões são nobres. Não tem melhor ou mais. São nobres, não são puramente subjetivos. Por exemplo, cientista não é praticar o bem para o mundo. Tipo, deveria aproveitar disso para poder transmitir... Não, a tua pergunta é uma pergunta importante. Será então que se eu estou numa missão no mundo, eu não posso ficar trabalhando com coisas que são diferentes da minha missão? É justamente esta a mensagem bonita da Hassidut, da Kabbalah, etc., que não existe duas vidas. Isso daqui não é um conceito judaico. Existe a minha espiritualidade que está no meu templo, e existe minha vida pessoal. Então, já que eu tenho que trabalhar, então eu tenho que sair da sinagoga para trabalhar. A espiritualidade, ela está dentro de mim e ela carrega para todos os momentos. Trabalhar é uma mitzvah. Qual o trabalho? Aquele trabalho que vai ser um meio para o fim. Qual o fim? Sustentar a minha família? Então, eu estou conseguindo sustentar a minha família com aquele trabalho. Isso é a mitzvah, isso é a minha missão. Porque, eu gostaria de fazer um trabalho mais nobre. Não existe trabalho mais nobre e menos nobre. Todos os trabalhos são nobres. Trabalhar é uma mitzvah, como meio. Então, só um ponto importante. Eu estudei minha personalidade, e eu vi que minha personalidade é artística, mas ele gosta de um tipo de arte que não dá dinheiro. E tem filhos para sustentar. Não, mas então minha missão é ser artista, mas então isso daqui é ser infantil, isso é ficar imaginando coisas, temos que ser práticos. A panassá, o trabalho está para me sustentar. Mas a missão não seria o que eu quero para a minha vida? Que a oportunidade surge e eu vou fazer uma escolha de se eu quero ou não? Missão não é o que eu quero. Não? Não. É o que eu pretendo? Não. Isso daqui é muito importante. O Dr. Viktor Frankl, que cada vez mais está sendo conhecido pelo mundo, Baruch Hashem, o criador da logoterapia, um dos alunos de Freud, ele fala uma frase máxima. Ele fala: não fique vendo o que você espera da vida, mas observe o que a vida espera de você. E é uma frase que faz toda a diferença.
Então, eu quero, e aí fico vivendo uma vida de frustração, porque eu gostaria, queria, e eu criei na minha cabeça um monte de coisas. Tenta ver o que a vida espera de você no bom sentido. Veja aonde está te levando e assuma a responsabilidade. E faça a diferença. Então, se você se tornou um dentista, você vai fazer a diferença. Primeira coisa que você está no meio para poder trazer a Panassá. E cada pessoa, cada cliente, cada paciente que você encontra, você tem a oportunidade de passar uma mensagem positiva. Então, que nem eu falei de volta. Hoje todo mundo que você vai encontrar vai te falar de política. Então, você vai ser um dentista diferente. Que em vez de falar de política, você vai falar de valores. Para um judeu, você vai falar de mitzvot, para um não judeu, você vai falar das mitzvot dele. Então, você vai aproveitar aquela oportunidade para passar uma mensagem positiva. Foi? Independente do trabalho. Ou dentro do trabalho você pode fazer uma grande mitzvah, uma grande ajuda. Durante a sua Um médico, cada um dentro do seu ofício, então, dentista. você está dizendo tem que tudo convergir para a ideia de espalhar o nome Com de certeza. Hashem. Tudo tem que convergir para a minha missão geral. Mas não quer dizer que na hora que eu estou trabalhando, Você está tirando a dor. não é, isso, não é para tirar o foco, você tem que fazer trabalho. Mas naqueles momentos que eu disse, dá para a gente entender bem. No momento que você fala de política ou de besteira ou de novela, então você vai falar de uma coisa positiva. Aproveitar os momentos extras. Não quer dizer que você encontra a pessoa e você não vai falar do trabalho, não. Ó, eu vim aqui te falar que Deus existe. Não, você tem que ser profissional, mas você tem que também, de uma forma inteligente, colocar lá dentro. Fala. Podemos nos atualizar os dias de hoje? Sim. Por exemplo, a gente, com tudo isso é muito bacana a gente ouvir a missão, cada um na sua profissão. Mas nós estamos vendo uma situação de crise muito forte, que você vê pessoas hoje formadas fazendo Uber, procurando que não encontra trabalho. E qual é a missão dele nessa hora? Muitas pessoas, essa crise afetou a missão de muitas pessoas. Isso é uma oportunidade. Muito bom. Isso que eu ia falar. É justamente isso que eu ia falando. Oportunidade. Crise ou não crise, as situações vão te levando para tal caminho. E você tem que encarar aquele caminho. Tem uma história linda, que não dá para contar agora, uma história longa, de um grande rabino, um gênio, que o Rebbe colocou ele como motorista de Uber. Na época era carroça, então mandou ele ser cocheiro durante vários anos, não lembro exatamente quantos anos. E qual que era o objetivo de tudo isso? Depois de muitos anos, ele conseguiu fazer uma pessoa que estava perdida na vida voltar para suas raízes. E na hora que ele fez isso, aí já era o filho, era o próximo Rebbe, porque já tinha falecido aquele Rebbe, falou para ele: já cumpriu tua missão, pode voltar agora a ser rabino. Então, ele ficou revoltado, não ficou revoltado, ele ficou com vergonha. Imagina só, ele foi lá tentar aprender a como ser cocheiro e todo mundo riu da cara dele. Só que a esposa, que tinha uma fé mais forte talvez do que ele, falou para ele: o Rebbe falou, aí está a tua missão. Ele não entendeu, ficou anos, imagina só, como cocheiro, e ele podia estar dando aula de Torá para centenas de alunos, mas depois ele conseguiu entender qual era o objetivo, e talvez não, e por isso a alma dele veio para esse mundo, para fazer tal ação. Diz o Baal Shem Tov, você veio para esse mundo por 70, 80 anos, que era a expectativa de vida naquela época, para fazer um bem espiritual ou material. Então, olha só, vale a pena a alma vir para esse mundo para fazer uma coisa boa. Então, vamos aproveitar cada oportunidade. Então, convive com outras pessoas e... Exatamente. Esse lado positivo também, né? Tudo é positivo. A gente tem que só ver o positivo. Porque de Deus nada vem mal. Então, se eu acho que é... Mas também não podemos aceitar também facilmente. Não, ninguém falou, não falou aceitar. Temos que encarar as oportunidades. E como eu disse, eu tenho que procurar um trabalho que me traga Panassá. Isso aqui é óbvio. Não é para ficar... Ah, bom, então foi me dado embora de emprego, então era isso que Deus queria, então agora eu vou ficar em casa. Eu tenho que agora procurar uma nova oportunidade. Se abriu uma nova janela, mas eu tenho que estar aberto e tenho que estar empenhado. Próximo. Pessoas. Pessoas são as pessoas que aparecem na minha vida. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o desafio.
Então, tem pessoas, e normalmente são as pessoas que vão me desafiar a eu encontrar uma essência mais forte do que esses vínculos superficiais. Então, amigos de Facebook é muito fácil. Agora, aquela pessoa que você tem que conviver, aquela pessoa que acaba te conhecendo e conhece as suas dificuldades e te provoca, no bom sentido ou no mau sentido, mas temos que encarar que tudo é para o bem, é uma oportunidade de eu evoluir. Então, estar aberto. Às vezes tem pessoas que você tem que se afastar. Estamos falando que é para ficar. Tudo tem que ter o critério, e por isso que é importante ter um bom amigo e um bom mestre. Por isso que a Ética dos Pais diz que nós somos subjetivos. Então, junto para descobrir a minha missão, é importante eu ter alguém objetivo e não subjetivo. Então, eles se complementam, um amigo e um mestre. E por último, lugares. Dizem nossos sábios, Me'ashem mitzadei gever konenu. Os passos do homem são guiados por Deus. Então, eu acho que eu escolhi esse lugar que aconteceu. Então, por que meu avô veio aqui para o Brasil e não foi para os Estados Unidos? Então, porque você faz essa pergunta e muitos fazem essa pergunta. Então, a tua missão está aqui. Aqui estão as tuas faíscas. Quando a gente falou antes das faíscas, então as minhas faíscas, ninguém pode elevar. Então, o destino, entre aspas, quer dizer, Deus, ele me leva até aonde estão minhas faíscas. Eu continuo com o livre-arbítrio, de deixar a oportunidade passar. E talvez precisar de uma outra reencarnação para conseguir. Mas o lugar que eu fui parar, então eu acho que eu escolhi passear na Austrália. Não, você não foi passear na Austrália. Tá bom, você foi passear também, mas você precisava lá resgatar as suas faíscas que estavam perdidas. E se a gente começa a ver de uma forma um pouco mais abrangente a nossa vida e acreditar que existe um Criador que está regendo, está organizando tudo, então se eu estou nesse prédio, essa síndica é chata. Sim, mas vamos ver se está nesse prédio porque talvez tem algum vizinho, tem alguma coisa que você tem que fazer aqui. Como que o Rebbe sempre falava para alguém que, Deus nos livre, foi internado. Então o Rebbe falava para o paciente, faz logo a tua missão, procura logo descobrir o que você foi fazer, foi parar nesse hospital, que alguma coisa tem que resgatar lá. Acaba logo a tua missão para você poder logo sair. O Rebbe estava brincando, estava falando sério. Então cada lugar, cada situação, cada pessoa, e que tem a ver com a minha personalidade, tudo isso se entrelaça para trilhar a minha missão de vida. Então, se eu sou sincero, aberto e deixo os sinais fluírem e não ficar tão convencido que eu guio o mundo e saber que eu posso confiar que Deus está guiando e acreditar que existe um propósito maior, eu vou conseguir aos poucos ir trilhando e escrevendo, que eu possa escrever a minha missão particular. Um exemplo de uma missão de alguém? Só para entender. Um exemplo. Não. A minha missão, como Yehudi, está determinada. A minha missão é resgatar essas faíscas divinas e trazer luz para o mundo. Em outras palavras, criar o que a gente falou na aula passada, criar uma moradia para Deus aqui. Então, esse é o objetivo divino e esta é a minha missão. Agora, como eu faço isso? Então, cada um tem uma forma diferente. Então, por exemplo, algo interessante que o Rebbe falou, que as mulheres, com a sensibilidade delas, elas conseguem, às vezes, passar uma mensagem mais fácil do que um homem que não fala com toda a sensibilidade. Então, por exemplo, a missão da mulher é diferente do homem, que ela tem um jeito diferente. O homem é de uma outra forma. Uma pessoa introvertida de uma forma, eu sou extrovertida de outra forma. Essa profissão que eu tenho, eu posso passar de uma forma. Semana passada eu estava conversando com um grande... uma pessoa que tem um nome de destaque aqui no Brasil. Eu falei para ele, você sabe da importância da tua palavra? Porque qualquer palavra que ele falar para um lado ou para o outro vai sair em todos os jornais e é uma responsabilidade. Então ele pode simplesmente falar o que ele quiser ou ele pode pensar que ele pode estar influenciando positivamente
as pessoas para um lado ou para o outro. Então, cada um tem a sua forma de fazer a diferença. Pode ser uma forma mais quieta, uma forma mais... e assim por diante. E aqui eu gosto de frisar a importante diferença entre ser feliz, que é a frase que a gente escuta, o importante é ser feliz, importante e a importância de ter um sentido na vida. E é bem diferente. As pessoas acham que quem tem sentido tem felicidade, quem tem felicidade tem sentido. Errado. Você pode ter um sentido sem ter a felicidade no momento, porque está com muita dor e muitos desafios, mas você está trilhando um sentido. E você pode ser feliz sem ter um sentido, mas uma felicidade artificial ou superficial. Então está muito na moda como ser feliz, e no mérito também da psicologia positiva, tem inúmeros livros e cursos, etc. Só que o judaísmo fala que é uma regra básica ser feliz, mas não felicidade como vendem por aí. Mas daqui é um tema à parte, o que significa ser feliz. Mas hoje eu queria focar na diferença entre ser feliz e ter um sentido de vida. Normalmente, felicidade é atribuída a preencher as minhas necessidades ou as minhas vontades. Enquanto que sentido está mais ligado com a minha contribuição. Não o que eu estou recebendo, mas o que eu estou dando. E é fato, a pessoa se sente mais feliz em dar do que receber. Felicidade não é algo exclusivo do ser humano. Os animais também têm a sua forma de felicidade. Agora, sentido, objetivo, propósito, é algo exclusivo do ser humano. O que significa sentido? Não é o que acontece comigo. Porque felicidade é muita coisa do presente. Pode ser que está tudo bem até um minuto atrás. Eu tive 20 anos maravilhosos, mas agora aconteceu isso e estragou meu dia. E às vezes a gente não consegue nem enxergar que existem coisas boas na minha vida, porque tem uma coisa que está me incomodando e de repente tudo está terrível. E o otimista é o contrário, aquela pessoa que consegue ter uma coisa boa e ver que está tudo bom. Mas é muito o que eu estou sentindo no momento. Enquanto que sentido não é uma coisa... Uma direção. Não, sentido não é uma coisa só o que está acontecendo agora. Tá? Envolve minha vida como um todo. Passado, presente e futuro. Certo? Pode se resumir simplesmente o presente. Então, pensa num soldado que ele tem uma missão. Então pode ser que para ele ganhar a guerra vai demorar 3 meses. E é difícil esses 3 meses. Mas ele está focado na missão dele. Está feliz, está cômodo, está legal. Mas se ele está focado na missão dele, ele vai continuar. E a gente falou do Viktor Frankl. Ele conta que, na verdade, ele desenvolveu a tese dele antes do Holocausto, mas durante o Holocausto ele comprovou a tese dele. Então, ele lidava muito com pessoas com pensamentos suicidas e ele salvava e ajudava as pessoas a voltar a ter um sentido de vida. Então, ele disse especificamente 2 pessoas. No livro dele, aconselho todo mundo a ler o livro dele, Em Busca do Sentido. E lá ele conta de 2 pessoas como ele ajudou, pessoas que queriam se suicidar, como vários fizeram infelizmente no Holocausto, que se aproximavam da cerca elétrica. Um deles, ele falou: por que você vai fazer isso? Eu não vejo sentido de vida, não tem por que viver. Ele falou: mas como não? Você tem, não sei se era um neto, um sobrinho neto, que está nos Estados Unidos, que foi antes da guerra, que ele está te esperando. E de repente aquilo fez um sentido para ele. Tem alguém esperando por ele. Um outro, que tinha escrito alguns livros sobre viagem. Ele falou: você já acabou a tua coleção de livros? Ele falou: não, então você precisa acabar a tua coleção. E de repente deu um sentido de vida para ele. Então o sentido, ele me ajuda a passar pelos momentos difíceis. Aqueles momentos que talvez eu não estou feliz, mas eu estou com uma felicidade interna, porque eu tenho algo muito maior na minha vida. Eu tenho um objetivo, tenho um propósito.
E por isso que ele falava que ele não era religioso, etc., mas ele fala que nós temos que encarar a vida como uma missão. Ele fala que essa é a diferença do homem religioso, não só o judeu, ele fala a diferença do homem que tem um senso de missão, que ele não vê a vida como um aglomerado de tarefas, mas ele vê como uma missão. Ele sente que ele tem algo maior que ele está representando. E dessa perspectiva, a minha vida, que parece insignificante, quem sou eu dentro de tantas pessoas, tantas situações? Eu vou fazer a diferença? Sim, eu vou fazer a diferença. Porque o que eu posso fazer, ninguém mais pode fazer. Nem Moshe Rabbeinu, nem o Rebbe, ninguém pode fazer isso por mim. Porque se eu estou aqui, porque eu sou importante. Deus ele não coloca nenhuma peça no tabuleiro que seja indispensável. Que seja dispensável. Todos nós temos algo a ser feito e eu tenho que aproveitar essa chance. Eu posso perder a chance ou eu posso aproveitar a chance. E na hora que eu aproveitar a chance, eu vou ter uma vida significativa, vou ter uma vida plena, vou ter uma vida feliz. Então, se eu estou buscando a felicidade verdadeira, ela passa pelo sentido de vida, pelo propósito. Então, minha vida tem um propósito, ela deve ter um propósito. E meu propósito, ele é único. O que vocês falaram, que é iluminar, ajudar, todas as palavras bonitas, está tudo certo. Mas como eu vou iluminar? Como eu vou ajudar? Essa é a pergunta. E é isso que eu devo me preparar. Como eu disse, que a empresa quer fazer a diferença, ela quer ter sucesso. Mas como ela vai fazer para ter sucesso? Como ela vai fazer para ser diferente? E aqui eu queria finalizar com algo que eu acho bastante importante, que é a base da humanidade. Esse aqui é um discurso que o Rebbe falou em 1981. Eu não sei exatamente o que aconteceu, depois vocês podem pesquisar. Foi na época de um pouco antes de Pesach, que teve algum assassinato nos Estados Unidos, e o Rebbe deu um discurso falando sobre isso. Eu quero ler para vocês, trouxe aqui na íntegra. E o Rebbe disse que todos os acontecimentos, voltando aqui para as oportunidades, tudo o que acontece, nós temos que aprender e tirar algo de positivo para a nossa vida. Então, foi uma tragédia enorme o assassinato. Mas vamos ver o que nós podemos aprender para a nossa vida. E tem muito a ver também com a situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Tem muitos, diz o Rebbe, que relacionam o crime à falta de emprego. A questão econômica acaba influenciando o crime. Diz o Rebbe, pobreza não é a origem do problema. Pelo contrário, isso que aconteceu, tem que ver depois exatamente o que aconteceu, foi justamente de pessoas que vieram de classe média alta. Como nós sabemos, infelizmente. Da onde que surgem, então, esses atos bárbaros? Isso é muito importante. Depois, quem quiser passar para o candidato eleito, como que lidar com o crime é importante. O Rebbe não só falou isso para os seus alunos no 770, ele passou isso para o presidente dos Estados Unidos e o presidente dos Estados Unidos aceitou. Então vamos escutar bem qual é a mensagem do Rebbe, qual que é a origem do crime, qual que é a origem dos problemas. A origem dos problemas está na falta da educação correta. E está na... não é só na carência de estudos. Está no foco errado da educação. Então, muito antes do Daniel Goleman escrever aquele livro brilhante, Inteligência Emocional, muito antes que ele fala sobre isso,
o Rebbe já estava explicando qual que é o problema e qual que é a diferença da inteligência emocional e a inteligência racional, intelectual? Intelectual. Intelectual. Não, a dele é emocional, diferente da inteligência intelectual. As pessoas estão preocupadas, não só a escola, os pais, desde pequeno, o que você vai fazer da vida, quem você vai ser? Como que o mais importante vai ser, qual vai ser a profissão e a carreira dele. Então, é uma falha da sociedade focar na carreira. Não estou dizendo que a carreira não é importante, mas a carreira vem depois da personalidade. Então, a gente está muito preocupado com a sua carreira e não tão tanto preocupado com quem ele é. Estamos muito preocupados em informar e poucos preocupados em formar. O ser humano nasce selvagem. Assim diz no Tanakh. Ael Peren Adam Nulat, está escrito em Jó. Os pais seguem uma ideia de liberalismo, onde que nós temos que ser modernos, onde que as crianças têm que escolher. Só que a criança não sabe escolher, porque a criança nasce selvagem, egoísta, egocêntrica e assim por diante. Então, cabe sim, e é obrigação dos pais, antes da escola, obrigação dos pais, educar os filhos. E mesmo quando eles vão para a escola, qual que é o principal? Muita informação e pouca educação de verdadeiros valores. Refinar e retificar o caráter. Se ser uma pessoa mais generosa, ser uma pessoa, aos poucos, nos últimos anos está entrando essa ideia de como chama isso? Solidariedade nas escolas, etc. Mas lá em 81 ninguém falava sobre isso. E uma grande ênfase na escola é separar o Estado da igreja. Então, é proibido falar sobre Deus, é proibido falar sobre religião. Você tem que ser uma escola laica. Isso é justamente o oposto da verdade. O Rebbe está falando no caso dos Estados Unidos. Fala que tem que separar, então pela lei civil não pode misturar. Falou pelo contrário. A base dos Estados Unidos, aqueles que fundaram os Estados Unidos, é justamente na fé. E não é à toa, aqui no dólar, tem uma frase muito importante. In God we trust. In God we trust. E o Rebbe já explicou que lá não está escrito In God we believe. Não está escrito que a gente acredita em Deus. A gente confia em Deus, que é muito mais forte. Tem emuná e tem bitachon. Então o Rebbe fala muito claro as consequências. Esse jovem, acredito que foi, que atirou, ele não recebeu a educação devida. Então ele tinha todos os meios para poder ter uma ótima educação, mas a educação dele não estava focado em ser uma pessoa melhor. Estava focado em ser um bom profissional. Todas as tentativas de lidar com o crime são lidar com os sintomas e não com a causa. Na prática, o Rebbe falou, vamos colocar na prática. Nós temos que colocar na cabeça das crianças que Deus existe. E Deus, ele diz, é proibido roubar, é proibido matar, assim por diante. Se um ser humano fala, qual que é a tua força? Quem é você para ser melhor do que eu? Agora existe um ser superior, chamado Deus, que criou o mundo e colocou as regras e colocou os verdadeiros valores. Cada um na sua religião. E o Rebbe brigou muito porque ele chamou do minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio. Nas escolas públicas, onde que antes de começar, eu acredito que era antes de começar as aulas, parar 1 minuto para pensar, cada um na sua religião, mas pensar em Deus, pensar que existe um ser superior. Isso, diz o Rebbe, faz toda a diferença. Então não sou eu, nós vamos decidir o que vai acontecer com a humanidade. Existe algo mais forte.
E aí o Rebbe diz que é importante ter pelo menos um dia por ano que seja o dia da educação. Um dia onde as pessoas vão dar, então você tem o dia das mães, o dia dos pais, tem todos os dias comerciais, mas tem que ter um dia da educação, um dia pelo menos no ano, para pensar sobre educação. E de tão forte que foi a mensagem do Rebbe para todos os americanos ou para todo mundo, o presidente dos Estados Unidos na época, e todos os anos, todos os presidentes, eles reforçam isso, o dia da educação nos Estados Unidos é dia 11 de Nissan, não é março, maio, é dia 11 de Nissan, que é o dia do aniversário do Rebbe. É a única data móvel, os americanos todos certinhos, eles escolheram uma data móvel, porque a data judaica é cada vez outro dia. Então todo ano, dia 11 de Nissan, é o dia da educação nos Estados Unidos. Em consideração, toda essa mensagem e todo esse legado que o Rebbe trouxe de educação para judeus e não judeus. Então, quando nós falamos de propósito de vida, o propósito tem que ser trilhado nessa base. Deus existe e Deus espera algo de mim. Porque se ficar muito no propósito particular, a gente vai se desviar facilmente do nosso verdadeiro propósito. O foco é a fé. O foco é, A fé. existe um propósito macro, e eu sou um agente dentro desse propósito macro. Ah, não. Que possamos, então, aproveitar esse presente. Um presente que Hashem confia em nós. Ele quer a nossa participação. Não só cabe a nós, primeiro, saber que nós somos importantes, saber que temos uma missão, descobrir qual é essa missão e assumir. Isso vai me trazer para todas as coisas boas e todos os propósitos que nós falamos. É como se a gente fizesse parte de uma sociedade com Deus. É como se Deus quisesse que cada um de nós fôssemos sóciozinhos deles por uma... Perfeito. Nós somos sócios de Deus. Está escrito, a gente fala todo Shabbat, Hashem bara Elohim lassot. Deus criou para ser feito. Deus, ele criou imperfeito justamente para nós finalizarmos. Então cabe a nós completar e sermos sócios de Deus na criação. Então não é pouca coisa. Então só se sentir importante de ser sócio de Deus já me traz a maior satisfação possível. Então não tem espaço para depressão, para tristeza. Eu não sou, como não sou importante? Aquela pessoa, que importa aquela pessoa? Deus me considera muito importante. Você quer mais do que isso? Alguma dúvida? Não? Muitas? Nenhuma? Então tá bom. Sucesso cada um na sua missão particular. Obrigado. Obrigada. Amém.